Mas abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 1, a palavra de Deus, o apóstolo São Paulo, ele escreve o seguinte. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Presta atenção aqui, ele está dizendo, eu fui entre vocês para trazer mistérios, para falar dos mistérios de Deus. E Paulo era um homem muito culto, mas ele diz, eu não fui até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana. Sabedoria humana. Mas as minhas palavras consistiram, a minha pregação, melhor dizendo, consistiram em demonstrações do Espírito, do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele está fazendo aqui um contraponto, um contraste entre sabedoria humana e poder de Deus. Eu vou pontuando assim para você entender onde nós vamos chegar. Versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria humana entre os que já têm, falamos de sabedoria, melhor dizendo, entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, sabedoria humana, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Vamos ler juntos o verso 12, que ele é uma chave aqui. Vamos lá, 1, 2 e... Nós, porém, não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então aqui deixa eu fazer uma pausa. Paulo está dizendo, olha, todos nós temos algo nato. Nós nascemos com isso. Nós temos uma sabedoria humana que Deus colocou dentro de nós. Nós temos essa sabedoria humana por muito tempo, ela foi operacionalizada, o sistema operacional desta sabedoria humana, foi através do Espírito do mundo. Foi através do Espírito do mundo. Mas ele está dizendo assim, pena que acabou ali a projeção, estava trabalhando dela, dá para pôr de volta aí? Olha lá. Mas sim o Espírito, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, porque é através do Espírito que provém de Deus que eu e você podemos compreender as coisas que Deus nos deu.
Não é possível você entender, compreender, receber, fluir em algo que é de Deus com uma mentalidade humana, com uma mentalidade carnal ou humana. Não é possível. A coisa trava, o sistema não funciona. Então veja aqui no verso 13 agora, ó. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para com os que são espirituais. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entender, porque elas são discernidas espiritualmente. Então veja, ele está fazendo de novo o paralelo. Olha, com a mentalidade humana, com a mentalidade deste mundo, você não consegue. Você rejeita as coisas que são do Espírito de Deus, porque parece loucura para você. Você não aceita. Quando você não aceita algo, você rejeita. Ou você aceita ou você rejeita. Então, com a mentalidade humana, você questiona tudo. E ao questionar, você está rejeitando. Se você está rejeitando, você não vai receber. Eu não sei se você já reparou isto, mas no mesmo ambiente, eu espero que isso não aconteça aqui hoje, mas já vi muito acontecer. No mesmo ambiente, uma mesma palavra é pregada. As pessoas ouvem um só pregador, uma só voz. Acaba aquela reunião, acaba aquele curso, acaba aquele culto. Um sai dali quebrantado, moído, abençoado, o outro sai dali querendo saber o resultado do jogo do seu time. São reações diferentes. Por quê? O problema não está no emissor, está no receptor. Enquanto um está sendo movido por Deus, Deus está tocando aquela pessoa, está ministrando a ela, o seu interior está sendo bombardeado, o outro está olhando rede social na hora do culto. Está distraído. Então, com esta mentalidade humana, não adianta, você não aceita, você rejeita as coisas que são do Espírito de Deus, porque algumas delas não cabe no seu modo de entender, porque você não entende, então você rejeita. As coisas de Deus não foram feitas para serem entendidas, foram feitas para serem cridas. Nem tudo você vai entender. Nem tudo você vai entender. Eclesiastes 11:5 diz assim: assim como você não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também você não entende as obras de Deus. Como é que você para pensar como é que um osso, um fêmur, tíbia, perônio se forma dentro de um ventre de uma mulher grávida? Explica isto. Como entender isso? Não há como entender, mas eles se formam. Assim como você não entende isto, e acontece, as obras de Deus são assim. Então muitas vezes nós estamos travando o que Deus quer fazer por nós, milagres que Deus quer realizar, prodígios que Ele quer fazer, visões que Ele quer nos dar, entendimento que Ele quer nos dar, porque nós estamos querendo ao invés de receber. Porque toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, a gente fica questionando. Porque nós temos uma mentalidade por si só incrédula. Agora vamos ver o último verso aí. 2:15 e o 16. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele por ninguém mesmo é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vamos ler juntos o final ali? Mas nós temos
a mente de Cristo. Vamos mais uma vez ler o finalzinho. Mas nós temos a mente de Cristo. O 16, por favor, coloca lá, o 16. No final ali, por favor. Mas nós temos a mente de Cristo. Fala para o seu irmão do seu lado, Deus já te deu a mente de Cristo. Deixa eu dar uma explicação aqui um pouco mais, que a gente faz muito no Vida Vitoriosa para as pessoas entenderem. Nós somos um ser tripartido. Nós somos compostos em 3 partes: corpo, matéria; alma, mentalidade, emoções, pensamentos, inteligência; e o espírito que está dentro de nós. Uma outra maneira de dizer isso é: nós somos um espírito, porque o espírito é eterno, temos uma alma e habitamos num corpo. O corpo é a matéria, que por causa do pecado vai se corromper. A alma e o espírito não. Não tem corpo, não vai se corromper. O novo nascimento se dá a partir do espírito do homem. O espírito estava morto por causa do pecado, Efésios capítulo 2. Estávamos mortos nos seus delitos e pecados, e a graça de Deus veio e deu vida. É no espírito. Porém, ao espírito receber vida, para que o corpo comece a fluir através daquela vida que recebida, tem que passar pela mente. A mente é o nosso filtro. Porém, eu e você vivemos muitos anos com uma mentalidade humana, pensamentos humanos, e fomos construindo, fomos colocando dentro do nosso hardware, colocando vários sistemas operacionais. Teus pais colocaram, a educação colocou, o sistema deste mundo colocou, os valores deste mundo foram colocando. Isso formou a sua mentalidade. Sua mentalidade. Então está tudo lá dentro. Aí o espírito novo nasce novo. Só que para fluir, para se expressar através dos seus sentidos, da sua fala, do seu modo de falar, dos seus olhos, do seu modo de ver, do seu modo de tocar, do seu modo de andar, tudo, ele vai passar pela sua mente. Se a sua mentalidade não for transformada, isto vai impedir o fluir daquilo que está dentro de você. Deu para entender? Veja comigo em Romanos capítulo 12 agora. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Não se amoldem, não vos conformeis, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Verso 2. E não vos conformeis, na outra versão diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos, a NVI diz, transformem-se. Transformem-se. Quem é que tem que fazer esse sistema operacionalizar aí? Quem é que tem? Eu. Deus já me deu vida. Agora, a questão da minha mentalidade demanda de mim uma vontade, um desejo, um interesse de ser transformado. Transformem-se, transformai-vos, através do quê? Da renovação da vossa mente. Porque nós somos cheios, uma palavra moderna aí, que chama-se paradigma, nós somos cheios de lentes, por onde te vê a vida. Nós somos cheios de mitos. Eu vou citar alguns deles aqui para você. Quando eu era criança, eu nasci no interior de São Paulo, lá eu ouvi o seguinte: olha, cuidado com a sexta-feira. Sexta-feira é um dia complicado.
No interior de São Paulo, eles falavam que na sexta-feira, normalmente, o lobisomem aparecia. Eu tenho mais de 50 anos, nunca vi nenhum ainda. Eu já vi lobos homens, ou homens lobos, mas lobisomem não. Já vi vários lobos no meio do rebanho, mas lobisomem não. Mas é um mito. Outro mito colocado dentro da minha mente. Cuidado, não coma manga e tome leite, porque você morre na hora. Quantos já ouviram isso aí? Ah, não é só no interior de São Paulo, não. É verdade ou não? É mentira, é mito. Bate um leite com manga, fica uma delícia. Só não põe leite condensado, que ele já é muito calórico, aí já vai virar uma bomba, né? Aí vai fazer mal para outra coisa. Então você veja, nós somos colocando vários mitos, várias crendices. E pasme você, quando você chega na igreja, se você cai numa igreja religiosa, tradicional, religiosa, aí eles começam a botar outros drives dentro da sua mente. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí a vida está aqui dentro e não flui. O Cristo, como pregou o Marcão aqui, está aqui dentro. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder, e esse poder não flui, porque a mente impede de fluir. Você nem recebe o que Deus tem para você, e nem flui o que Deus colocou já dentro de você. Nem entra nem sai, está uma trava aqui, ó. Tem uma comporta aqui que fecha. Não sai nem entra. Então, meus irmãos, essa mensagem hoje vai levar você a pensar. E eu sei que o baiano é inteligente, vocês vão ficar craque nesse negócio. Essa palavra transformai-vos, no grego ela é metamorfo, que significa mudança de uma, é a mesma palavra metamorfose, né? A mudança de uma existência para outra, como de uma lagarta para o casulo, do casulo para a borboleta. O verbo é imperativo no presente, que quer dizer que devemos continuamente fazer isso a cada dia. Porque se nós não fizermos isso a cada dia, nós não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai desconfiar. Você não vai aceitar. Você não vai concordar com Deus. Porque as coisas de Deus, porque tem três mentalidades. Tem a mentalidade carnal, mundana, perversa, do homem sem Deus. É um perigo. A perversidade, a mentalidade perversa. Tem a mentalidade humana e tem a mentalidade espiritual. Tem três mentalidades. A perversa, condenada. Mas a humana é um impedimento para que a boa vontade, agradável e perfeita vontade de Deus funcione na sua vida. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia está cheia dessas coisas para quebrar essa mentalidade. Romanos capítulo 12 diz assim: se teu inimigo tiver fome, deixa ele morrer de fome. É isso que diz lá, não? Como é que a mentalidade humana agiria? Deixa morrer de fome. A Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se ele tiver sede, dá a ele de beber. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então veja, é a mentalidade de Deus. Isto está muito claro na parábola do filho pródigo. Chamada filho pródigo, para mim aquele título é errado. É a parábola do pai pródigo. Porque pródigo também é o outro, né? Mas é o generoso.
Pródigo é a pessoa que é muito generosa, é um expansivo, chega a ser esbanjador. O nosso Pai Celestial é um esbanjador. Ele é generoso ao extremo. O irmão do pródigo era a mentalidade religiosa. Quando o pai recebe o irmão, que foi embora, que gastou tudo que tinha, esbanjou tudo, pecou, errou, quando ele voltou, qual foi a reação do irmão? A reação da religião. O religioso. O religioso quer justiça. Quando é para ele, ele quer misericórdia, mas para os outros é justiça. Então, veja, esta mentalidade tem acabado conosco. Não é a mentalidade do pai. Por isso que aquele irmão disse depois para o pai, bravo, quando ele não queria entrar na festa, o pai mandou buscá-lo lá, o pai parou a festa, mandou buscá-lo lá. Ele ficou lá fora, bicudo. Ele virou para o pai e falou assim: onde já se viu? O senhor não é responsável. O senhor é um esbanjador. Seu filho, gastou tudo aí. E ele volta agora. O senhor dá uma festa para ele. Ele falou assim: nós precisamos festejar, porque ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aí o irmão falou assim: pois é, mas eu te servi todo o tempo aqui. E nem o novilho me deste. Aí o pai falou assim: como é que eu vou poder te dar aquilo que já é teu? Então, com uma mentalidade religiosa, nós não desfrutamos daquilo que o pai tem nos dado. Nós vivemos dentro da casa do pai e com uma mentalidade religiosa, humana, a gente não desfruta. A palavra de Deus em Romanos 8 diz que nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você quer ver um detalhe, como a gente lê a Bíblia e passa batido? Deixa eu voltar para você aqui, ó, no verso 9 do capítulo 2. Vamos aqui, de Coríntios. Põe lá para mim, 1 Coríntios 2:9. Por favor, volta lá. Vou mostrar para você um detalhe que por muitos anos eu não percebi. Olha aqui. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem ouvidos ouviu, nem penetraram ao coração do humano, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo aponta para o passado ou para o futuro? Esse versículo aponta para o futuro ou para o passado? Não, lê direito. As coisas que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, nem subiram ao teu coração, são as que Deus preparou para os que o amam. Isto é para o passado ou para o futuro? Para o futuro, não é isso que está no futuro. E se eu disser para você que não é nem para o passado nem para o futuro? Deixa eu chamar a atenção para você um detalhe aqui, ó. Deixa eu ir na tela aqui. Mas como está escrito? Escrito aonde? Nas Escrituras. Paulo está buscando lá atrás um texto do Velho Testamento, Isaías 64:4, mencionando na Nova Aliança. Ele está dizendo, olha, é que às vezes a gente não interpreta a Bíblia, né? A gente não medita. Na verdade a gente não medita, a gente lê a Bíblia como lendo um jornal, a revista Quem? A gente não percebe. Como está escrito lá em Isaías 64:4, diz assim: desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se viu, nem com seus olhos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Paulo está falando, ó, alô, gente, ó, é o seguinte, eu não vim até vós com palavra de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não apoiasse na sabedoria humana, porque quem conhece a mente do Senhor, quem pode instruí-lo? Olha o seguinte, olha as coisas que o olho não viu, como está escrito, e o verso 10 ele explica. Verso 10, por favor.
Porque Deus nos revelou hoje pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas. Ou seja, aquilo que Deus prometeu no passado é para hoje. As coisas que o teu olho não viu, ele está falando lá de trás, é para agora, é para agora. Eu quero arriscar dizer para você que eu e você não estamos vivendo nem 10% daquilo que Deus tem para nós hoje. Não é para o futuro, para Nova Jerusalém, para hoje. Por quê? A nossa mentalidade está nos impedindo. A nossa maneira de pensar, a nossa falta de reflexão, a nossa falta de revelação da palavra, a nossa preguiça, a nossa superficialidade. Tem gente que tem contato com a palavra de Deus nos cultos quando vem. Quando a palavra de Deus diz em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Este homem será como um ribeiro, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade é orgânica, a prosperidade é resultado. Resultado do quê? Da meditação na palavra. Deus chama, Moisés morre, Deus levanta Josué e dá um conselho para ele. Josué, meu servo Moisés é morto, levanta e passa esse Jordão. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés é terra que eu tenho te dado. Então somente ser forte e corajoso, não pasme nem te espantes. Josué capítulo 1. E aí ele dá a chave para Josué. Não deixe de falar do livro desta lei, medita nele dia e noite, para que prudentemente te procedas e tenha sucesso em tudo o que você fizer. Então, meus irmãos, com essa nossa religiosidade, a gente vai continuar nessa vidinha que nós estamos. Essa mediocridade vai levar você para o céu. Sabe aquela quando você o cara passa por de ano assim, como eu dizia lá no interior, passou raspando. Você está lá na zona do rebaixamento, tentando se levantar, e aí você se salva. Você pode chegar no céu assim. Mas Deus não quer que você chegue no céu assim. Deus quer que você desfrute das coisas que o teu olho não viu, o ouvido não ouviu, hoje. E isto você precisa trabalhar uma renovação na sua mente, porque o nosso cérebro é preguiçoso. Deixa eu tentar aqui, bem simples. Esse assunto é um pouco mais denso, mas deixa eu tentar simplificar para você aqui, bem basicamente, para não ser complicado e você não entender. O nosso cérebro, ele vai sendo construído conforme as informações que nós vamos passando para ele. Ele vai sendo construído. Isso na linguagem científica chama os caminhos neurais. Se tiver algum médico aqui, psicólogo, cientista, vai saber bem o que eu estou falando. São os caminhos neurais. São vias. Então você vai aprendendo as coisas e vai construindo vias dentro de você. Toda informação nova que chega, ele tem preguiça de mudar o seu momento, o seu modo de pensar. Ele vai recebendo pelos mesmos caminhos. Deixa eu dar uma ilustração para você. Se você teve um trauma com o seu pai, se você é moça, é mulher, se teu pai traiu sua mãe, isso criou um trauma, uma marca na sua identidade e uma marca e um caminho neural na sua mente. Isto vai fazer com que você enxergue todos os homens como potenciais traidores. Porque tem um caminho neural estabelecido lá.
Como é que faz para vencer isso? Você tem que liberar perdão para essa pessoa. Isso dá trabalho. Você tem que crer que Deus fez um milagre na vida dele, assim como perdoou você, pode perdoar ele também. E aí você vai construindo um novo caminho neural. Porque senão você vai ver todos os homens como potenciais traidores. Você pode ver toda mulher como potencial traidor. Depende do trauma que você sofreu. Sempre vai remeter você ao seu passado. É assim que funciona a nossa mente. Então nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Aí você fica traumatizado com medo. Tem um monte de gente entre nós traumatizadas e com medo. E Deus tem dado a elas um potencial enorme, mas elas não fluem. Porque elas têm medo, elas estão travadas. Ela precisa ser trocado o seu sistema operacional para que um novo software comece a gerenciar o seu cérebro e fluir naquilo que Deus tem para ela. Deus quer fazer isso conosco. Quer nos dar uma nova mente. Uma mente cheia do Espírito Santo. E agora eu quero dizer para você, caminhando para o final aqui, o primeiro sintoma de uma mente renovada, ele vive em esperança. Abra comigo Romanos capítulo 5. Agora que acabei a introdução, vamos na administração então, né? Agora que nós vamos chegar lá. O primeiro sintoma de uma mente renovada, de uma mente nova, uma mente transformada, ele vive em esperança. Cutuca o seu irmão do seu lado aí e fala lá, Deus, eu te dei uma mente nova. Deus já te deu uma mente nova. Eu estou baixando os novos aplicativos para você usar aí. Você vai ter que depois aprender a mexer com eles. Vai ter que manusear esse negócio. Não é só encher seu celular de um monte de aplicativos, você não usa para nada, né? Romanos 5, versículo 3 até o 5 diz assim: não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Versículo 5: e a esperança não nos decepciona. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando você tem uma mente renovada, você acorda todos os dias pensando, hoje vai ser melhor que ontem. Isso é viver em esperança. O que é a esperança? A esperança é uma grande expectativa baseada nas promessas que Deus estabeleceu. Se você quer ter esperança, você precisa ter promessa. Você precisa conhecer as promessas de Deus. São as promessas de Deus que geram esperança no seu coração. A esperança é uma expectativa baseado numa promessa. Se você não conhece a promessa, você não consegue ter esperança. Porque a esperança ela está sempre ligada ao futuro. E o que mais nos amedronta? Não é o futuro? Mas quando você conhece as promessas de Deus, isto gera uma expectativa tremenda no seu coração. Você dorme à noite assim, você tem um problema para resolver no dia seguinte, mas você dorme, você ora, você pega a promessa de Deus e enxerta na sua mente, começa a declarar. Deixa eu ensinar um segredo para você. Todos os dias ao deitar eu ouço a palavra de Deus. Eu ponho um aplicativo, eu tenho a Bíblia YouVersion, que é uma Bíblia, tem várias. Você conhece essa versão? Precisa passar para eles aí depois. Ela é uma Bíblia narrada. Você põe um fonezinho assim e vai ouvindo a palavra. Porque se você dormir com preocupação, presta atenção como é que funciona a sua mente. Estou dando dicas aqui
fantástica para você. Se você dormir com preocupação, você vai acordar pior no outro dia. Porque enquanto você dorme, o seu cérebro não dorme. O que é que foi semeado nele? Preocupação? Aquela sementinha lá foi só crescendo. Você acorda no outro dia, você dorme 10 horas e acorda moído. Como se tivesse trabalhado a noite inteira. Quando você tiver essa sensação? É assim que funciona. Então você tem que fazer uma higienização. Passar um scanner na sua mente à noite. Com a palavra de Deus. Ouvindo a palavra. Orando. Se você é casado, pega a mão da sua esposa. Ora. Coloque nas mãos do Senhor. Salmo 55, 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Recite e declara o Salmo 2:8. O 4:8. Como é que os pais sabem? Os pais sabem esse salmo de cabeça, não sabem? Salmo 4:8, não é? Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Então você vai eliminando essa preocupação. Aí você dorme, no outro dia você acorda tranquilo. Então você vai enxertando esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. O Bill Johnson diz o seguinte, ele faz duas definições de promessas aqui incríveis, que eu achei maravilhosas. As promessas de Deus são como o leme de um navio. Revê-las define a direção para toda a minha vida. As promessas de Deus são como lemes de um navio. E você, ao rever essas promessas, elas trazem um novo direcionamento para a sua vida. Eu tenho uma prática que eu vou comentar com você aqui. Em momentos de decisão na minha vida, eu oro, busco a Deus uma palavra daqui, ó, palavra daqui. Eu ouço o profeta, sim, não sou contra dons, não, mas isso aqui é a maior segurança que nós podemos ter. Então, na Bíblia, a Bíblia toda é o Logos de Deus, é a palavra geral, Logos, no grego palavra geral. E dentro do Logos de Deus tem a palavra rema, que é a palavra específica de Deus. É aquela palavra que quando você ora, pede uma direção de Deus, Deus vem e abre o Logos e destaca ali uma promessa de Deus que direciona a sua vida. O Bill Johnson diz que as promessas de Deus são como o leme de um navio. Então o que é que eu faço? Esses dias mesmo eu recorri a uma palavra rema que deu, passei um momento de aperto aí, de insegurança e tal, e o barquinho, eu achei que ia virar, e eu orando, o Espírito Santo falou assim, rapaz, calma aí, lembra que eu já te falei. Aí eu fui lá atrás, peguei minhas promessas, trouxe de novo a memória, como diz Lamentações de Jeremias, vou trazer a memória, vou trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. E eu comecei a confessar, Senhor, eu creio, Senhor, Tu falaste, Senhor, eu creio, Tu falaste. Aquele medo foi embora, aquela insegurança foi embora, e eu fiquei seguro de novo, levantei, eu falei, agora que eu vou mesmo. É assim que nós temos que agir, meus irmãos. Isso ninguém vai fazer por você, não é o Paulo, não é a Viviane, é você. Cresça. Cresça. Nós somos muito dependentes de outros. E se dá errado, a culpa é dos outros. Isso é fácil, né? Vai buscar a Deus. Levante-se mais cedo. Outra coisa que eu não deixo de fazer há anos. A primeira coisa do meu dia é meu tempo com Deus. A primeira coisa, não ponho o pé na rua, não atendo o telefone, não vejo rede social, não abro o WhatsApp, sem ter tempo com Deus. Porque eu aprendi que o tempo com Deus pela manhã são as primícias do meu dia. Provérbios 3:9 diz assim: honre a Deus com as primícias de toda a tua renda, dê a Ele o primeiro e o melhor.
e então os seus celeiros certamente se encherão e de lagares transbordarão de vinho. Então, primícias, primeiro momento do seu dia, o último momento do seu dia, palavra. Dormiu tranquilo, acordou, a hora que essa corda vai lembrando de coisa, né? O follow-up vem na sua mente, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Calma, deixa tudo para lá. Pai Celestial, fala comigo aqui, Pai. Fala comigo. Me mostra, Pai, a tua palavra. Fala comigo. Lê uma devocional, ora. A hora que você vai orando, as coisas começam a pular na sua mente, né? As lembranças. Põe um caderninho do lado. Eu aprendi isso com o Bill Hybels. Põe um caderninho do lado e vai escrevendo. Preciso pagar tal coisa. Preciso ligar para fulano. Não fica preocupado. Joga para lá. Joga no papel e concentra aqui. Tenha o seu tempo com Deus. Saia dali fortalecido. Porque quando você consagra a Deus as primícias do seu tempo, oração, as primícias dos seus tesouros, recursos, e as primícias dos seus talentos, você, quando consagra isso a Deus, todo o restante é protegido. Quando você, por exemplo, hoje é o primeiro dia da semana, quando você está aqui, primeiro dia da semana, servindo a Deus, ouvindo a palavra, você está começando a sua semana corretamente. Você está dedicando as primícias do seu tempo para Deus. Toda a sua semana é protegida e abençoada. Quando você separa, recebe o seu salário, recebe um pagamento, recebe uma venda, você separa o primeiro para Deus. Põe para mim Provérbios 3:9 aí na tela, por gentileza. Provérbios 3:9. Quando você separa o primeiro para Deus, você protege todo o restante. Eu vou dizer para você como eu faço. Eu recebo meu subsídio quinzenal. Eu programo durante todos os 12 meses. Eu vou lá no banco e programo. Dia tal, eu recebo esse primeiro dia útil, 15º, aí eu vou lá, dia 2, eu já programo. Eu tenho uma renda fixa, é mais fácil. Então, põe lá. Já deixo programados 12 transferências no dia 1º. Por quê? Porque já teve dias, domingos que eu estava viajando, estava não sei aonde, estava ministrando, chegava, eu voltava para casa e falava assim, será que eu dizimei? Às vezes nem lembrava. Falei, não. A hora que eu aprendi esse princípio, eu falei, não. Primícias para Deus. O primeiro saque que sai do meu salário é o meu dízimo. É o meu dízimo. A primeira conta que eu pago, a primeira devolução que eu faço, que o dízimo não é meu. Por isso que às vezes a gente não entende porque que Deus chama de ladrão aquele que rouba o dízimo, porque não pertence a ele. Todas as dízimas, 10ª parte, pertencem ao Senhor. Isso é para proteção nossa. Aí a mente natural fala assim, imagina, eu não consigo viver com os 5 mil que eu ganho, como é que eu vou dar 500 para Deus? A igreja não precisa disso, tem outros lá que podem dar. A mente natural não entende as coisas do Espírito Santo de Deus, parece loucura para ele. Mas o homem espiritual entende, crê que tudo pertence ao Senhor, e é um privilégio nosso, é uma oportunidade nossa poder investir no reino. Olha lá, Provérbios 3:9, ó. Vamos ler juntos ali? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Verso 10 agora, por favor. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui é renda, aqui é tudo que é a mordomia dos 3 T's. Tempo, talento e tesouro. Você pode repetir, por favor, para você gravar? Tempo, talento e tesouro. Tempo é o tempo, a vida, dia, hora. Talento são os dons que Deus te deu. Porque às vezes nós temos muitos dons e gastamos ele para ganhar dinheiro no mundo. Gastamos o nosso dom para enriquecer o ímpio. E na igreja você senta aqui e fala, não vim, já trabalhei muita semana, não faço nada não. Faço nada, os caras que se resolvam aí, o pastor tem tempo integral, ele que se vire. E ele precisa do seu talento, a igreja precisa do seu talento, e você está enterrando o seu talento, você vai ter que dar conta diante de Deus depois. O talento que ele deu não é, o talento que você tem não é seu, é dele.
Ele deu para você administrar, para você multiplicar. O tempo que Ele deu a você também pertence a Ele. E os tesouros, os recursos da mesma forma. Então quando você entende isso, quando você crê nisso, você flui. Você é um cara que está sempre transbordando para outros. Você faz com alegria. E aí, conforme eu estava dizendo para você, a sua vida é uma vida cheia de esperança. De esperança. A sua mente é uma mente renovada. Aí você vive em esperança. Então eu estava dizendo que a esperança, baseada numa promessa, é como um leme de um navio. Você recorre a ela, ela vai conduzindo você. Vem uma pressão, você recorre à promessa de Deus. Confessa a promessa de Deus. E aquilo vai corrigindo a rota na sua vida. É assim que você vive a vida cristã. E a última coisa que eu queria dizer para você. Como é que você tem esperança? As promessas de Deus geram esperança. E a esperança é o solo onde a fé cresce. Você pega a promessa gera esperança. E a esperança é o solo em que a fé cresce. A fé cresce onde há esperança. E o Bill Johnson diz no seu livro o seguinte: o que é uma promessa de Deus? E eu encerro por aqui. Promessa de Deus é como se Deus tivesse ido lá no seu futuro. Ele descobre o que você precisa e traz aqui para o seu presente. Para você conseguir chegar até lá. Linda essa expressão, né? Deus conhece o meu futuro. Como Ele é um Deus atemporal, Ele é um Deus do passado, do presente e do futuro. Você está aqui, tenso, preocupado, Ele vai lá no teu futuro, pega uma promessa, Ele olha para trás, Ele diz: o Osmar precisa disso. Ele tá tenso, ele está nervoso, ele está com medo, porque ele não está vendo o que eu tenho para ele aqui. Ele não está vendo a coisa concluída aqui. Então, espera um pouquinho, eu vou levar lá para ele. Aí Deus pega a promessa e traz para você. Aí Ele põe diante de você a promessa dele. Aí você visualiza, porque a promessa não se diz respeito para o presente, se diz respeito para o futuro. Está captando aí, não? Aí você pega aquilo e fala assim: meu Deus, é isso que Deus tem para mim. Aí você se enche de coragem, de fé. E aí isso gera esperança. Uma mente renovada vive assim. Vive em esperança. Sabe por que vive em esperança? Porque nós temos um Pai de amor. Como eu disse aqui na sexta-feira para aquelas líderes que estavam aqui. E eu até falei com algumas pessoas que eu aconselhei aqui, que eu estou vendo que isso é uma coisa muito comum. Nós às vezes estamos atribulados. Nós às vezes estamos vivendo momentos de tensão. Nós às vezes estamos vivendo momentos de crise. De depressão principalmente. Porque nós estamos atribuindo a Deus as obras do diabo. Preste atenção nisso. Não atribua a Deus as obras do diabo. A vida, acontece perdas, acontece problema na nossa vida, a gente não consegue entender, a gente atribui a Deus. Deus não me ouviu, vou embora da igreja, vou deixar os irmãos. Foi o diabo que fez aquilo e você está dizendo que foi Deus que fez aquilo. O Filipenses escreveu um livro uns anos atrás, escrito, que o título era Decepcionado com Deus. Tem muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus. Elas não conseguem assimilar, crer. A sua mente está travada. Tem promessas tremendas sobre a cabeça dela, sobre a vida dela. Tem coisas que estão para acontecer amanhã e ela desiste hoje. Vamos ficar em pé, meus irmãos.